Legal, legal. Cara, aqui entre nós, não tá nem na nossa pauta. O que você tá achando da seleção brasileira, hein? Cara, meu irmão, tá ruim, hein? Vamos cara, ser sinceros, hein? As coisas, infelizmente, não estão acontecendo como planejado, né? Mas, para mim, parte de uma desorganização muito forte da CBF. A CBF teve muito tempo para escolher quem seria o substituto do Tite, que antes mesmo da Copa do Catar já tinha avisado que não ficaria para o próximo ciclo. A seleção brasileira deu uma cartada muito forte pelo Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. No fim, ele acabou não vindo. Nesse meio tempo, a seleção brasileira contou com alguns treinadores, espécie de tampão, né, para cobrir o cargo, para a seleção não ficar sem técnico. E aí, no ano passado, acabou assumindo o Dorival Júnior, né, que tinha sido campeão da Libertadores com o Flamengo e bicampeão da Copa do Brasil, um ano com o Flamengo e um com o São Paulo, acabou assumindo. Dorival, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um cara que sempre me trata muito bem. Graças a Deus tem uma relação muito bacana com o Dorival. E o início foi muito promissor, mas infelizmente as coisas passaram a não acontecer. A seleção brasileira também sente muita carência, a falta do seu camisa 10, né? O Neymar fora de campo é um impacto muito grande para a seleção brasileira. O pessoal às vezes critica a postura do Neymar fora do campo, mas eu acho que o que a gente tem que analisar é o Neymar dentro do campo. E o Neymar dentro do campo faz uma falta muito grande para a seleção. Agora, depois desses resultados negativos, o Dorival acabou se despedindo, né, do cargo de comandante da seleção brasileira, e agora faltam 14 meses para a Copa do Mundo e a seleção está sem técnico. Nem vai, hein, cara? Nem vai. Não, é muito difícil, muito difícil. A situação hoje para o Brasil ficar fora da Copa é muito complicada. O Brasil precisa de matematicamente 4 pontos em 4 jogos. Tá, né? então é o Brasil tem 12 pontos possíveis, né? E jogos contra equipes consideradas bastante frágeis, né? O Brasil vai jogar contra o Chile, contra o Paraguai, são times considerados mais fracos, né? Vai jogar contra... Por outro lado, vai jogar contra 2 pedreiras, né? Vai ter 2 desafios na altitude contra Equador e Bolívia. Então vamos ver o que vai acontecer aí pela frente com a seleção brasileira. Mas mesmo tendo que manter essa postura imparcial do jornalista, com a seleção a gente acaba torcendo e acaba vibrando bastante. Claro. Mas uma coisa que não dá para negar é que os caras realmente... trabalham bastante, cara. A gente que acompanha treinamento todos os dias, né? Os caras deixam as suas casas, os seus continentes, os seus países para servir a seleção e por N motivos a bola acaba não entrando. Mas é comum do futebol, né? O Brasil foi campeão, pentacampeão em 2002 e em 2001 se classificou para a Copa do Mundo na última rodada. É verdade. A imprensa cascava a seleção. Você sabe, Pedro, eu não sou nenhum especialista em futebol, né, cara? Mas a grande maioria dos jogadores da seleção, eles jogam em times fora do Brasil, certo? Eu acho que um ou outro que joga aqui no Brasil. Né? É a minoria. A minoria. Cara, todo técnico da seleção é um cara que está no Brasil. E a gente, pelo menos é a minha percepção, o cara que joga fora do Brasil é diferente do cara que joga aqui no Brasil. Não deveria ter um técnico lá de fora, uma vez que a grande maioria dos jogadores estão lá fora, onde, sei lá, eu entendo que a técnica de um Real Madrid, de um Bayern de Munique, de um Milan, é completamente diferente do que é jogar aqui no Brasil. Será que isso não é um problema? A América do Sul como um todo no futebol, sobretudo o Brasil, ela é uma exportadora de talentos. Os talentos se criam aqui, o diferente está aqui. E o Brasil vende para o exterior, né? O Brasil exporta esse talento para os grandes clubes da Europa, para as grandes potências do futebol mundial. E o Brasil, tradicionalmente, tem treinadores brasileiros, né? Acaba que a seleção brasileira joga de meses em meses, né? É um período chamado de data FIFA. Isso acontece em março, em junho, setembro, outubro e novembro. Tá. Então a seleção brasileira, assim como todas as seleções do mundo, elas têm 5 encontros por ano. Nesse período entre um encontro e outro, é papel do treinador fazer esse trabalho de análise. Então a comissão técnica da seleção, hoje a seleção não tem uma comissão, né? Porque a comissão técnica do Dorival Júnior, lamentavelmente, não obteve os resultados que o torcedor brasileiro esperava e acabou sendo demitida, deixando o cargo. Mas durante esse intervalo de jogos, o treinador e sua comissão eles acabam viajando pelo mundo inteiro para observar dezenas de jogadores. Então o cara, ele querendo ou não, ele acaba estando próximo desse atleta. Mas agora, por uma das primeiras oportunidades, a seleção brasileira vive a grande chance de ter um treinador estrangeiro no cargo.
Né? Tem alguém já em vista? Jorge Jesus, treinador que foi multicampeão com o Flamengo, hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita. Tá. Ele é o principal nome do cargo, é o Plano A, né? Informação do Caê Mota, do GE, meu parceiro. Foi meu professor também, o Caê, setorista da Seleção Brasileira no Globo Esporte, Tá. no portal, né, do Globo Esporte. E a seleção trabalha com 4 nomes, né, hoje. É o nome do Jorge Jesus, do Carlo Ancelotti, do Abel Ferreira e também do José Mourinho. A possibilidade da seleção brasileira ter um treinador estrangeiro nunca foi tão forte como é hoje em dia. Dificilmente a seleção brasileira, só se acontecer uma catástrofe nos planos da CBF, a seleção vai ter um treinador brasileiro na Copa do Mundo do ano que vem. Entendi. E desses 4 aí, qual que você gostaria que viesse? Cara, o meu nome preferido é o Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Né? Ele é visto como sonho da CBF. Mas para se ter o Carlo Ancelotti no cargo de treinador da seleção brasileira, ainda tem muita coisa para acontecer. Seria o nome, talvez, digamos que mais improvável desses 4 treinadores. Entendi. Mas é o grande sonho da CBF, é o grande objetivo do presidente Edinaldo. Vamos ver, né? Vamos ver quem vem, vamos ver se melhora, né? Torcemos para que melhore, né? Precisa, porque olha, eu vou te falar, viu? E da seleção brasileira, teve alguma cobertura que você fez que você considera ter sido especial, Pedro? Algo cara, assim? Todas. Todo dia com seleção brasileira é algo diferente, né? A seleção envolve um sentimento muito diferente. Um carinho, né? O sonho de criança é o carinho. É o carinho pela camisa, o carinho pelo teu país, o carinho pelo nosso país, né, como um todo. Então, para mim, a seleção brasileira sempre foi o sonho. Para mim, a seleção brasileira é o ápice de qualquer profissional que trabalhe no meio do esporte, né? E para mim, a seleção brasileira sempre é muito especial, cara. Foi muito especial, por exemplo, o dia que me colocaram no grupo de WhatsApp da imprensa da seleção. Olha, os caras legal, que eu sempre cara. via da TV, lá no telefone, agora eu olho lá, tem o número dos caras. Então, para mim, isso é muito especial. O primeiro jogo sempre é muito marcante. É o primeiro treinamento. Agora, infelizmente, não foi o resultado que a gente esperava, né? Mas tive a oportunidade de estar na Argentina para o clássico Brasil e Argentina, o maior clássico do mundo no futebol, né? Então, são experiências sempre muito memoráveis e que ficam guardadas no coração, né? Que legal. Eu sempre fui apaixonado pela seleção brasileira. Então, hoje, cobrindo seleção, eu convivo com os caras que tiveram na tela da minha televisão durante muito tempo. Que legal. Os caras que eu assistia pela TV e que, querendo ou não, foram influências muito fortes para eu ter o sonho que eu tô vivendo hoje, esses caras se tornam colegas de trabalho, né? Se tornam pessoas que você acaba vendo todo dia na cobertura da seleção. Sim. Então, para mim, é muito especial, porque com a seleção você tá com os melhores jornalistas, você tá com os melhores jogadores, você tá nos melhores estádios. Seleção brasileira, seleção como um todo, sempre busca representar o melhor daquela nação, né, no esporte, o melhor daquela nação no futebol. Então, você estar na seleção brasileira, para mim, é muito claro. Você tá do lado dos melhores jogadores, do lado dos melhores jornalistas. Então, para mim, é um ambiente muito especial. Uma grande honra, né, cara? Uma grande honra, sem Não é dúvida qualquer nenhuma. um que chega lá, né, Pedro? É o meu maior orgulho, cara. Meu maior legal. orgulho hoje como profissional é poder acompanhar a seleção brasileira. Que legal. A gente, no nosso meio, a gente tem muita gente extremamente qualificada que termina uma carreira sem ter a oportunidade de um dia pisar numa seleção brasileira, de cobrir uma seleção brasileira. E eu trabalho muito forte com isso. Meu grande sonho é seguir cobrindo a seleção brasileira, tá na Copa do Mundo do ano que vem. Para isso a gente depende também que a bola entre. É verdade, né? não vai entrar, vai dar tudo certo. Mas para mim é uma grande honra, cara. Que legal, um grande orgulho. que legal. Tá junto dos caras que eu sempre vi pela TV. Tanto jogadores, treinadores, os jornalistas, né? E é um ambiente onde você aprende e absorve muito, né? A seleção brasileira, cada vez que eu vou para uma cobertura de seleção, eu volto um profissional melhor e uma pessoa melhor, porque a gente aprende muito.